Fala galera, bem-vindos a mais uma Análise Rápida e hoje, último dia do ano 2024 e como sempre, a gente vai fazer uma pequena retrospectiva, na verdade, contando um pouco de como está o mercado de veículos elétricos agora em 2024. Será que está vendendo mais carros elétricos do que no ano passado? Mais motos elétricas e o micromodal, patinete, bicicleta elétrica, como que estão indo e como que foram agora nesse ano de 2024? Bom, fica agora no vídeo que eu vou explicar tudo sobre isso. Pois é, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma pequena, na verdade não vai ser uma retrospectiva, mas um comentário sobre o mercado elétrico no Brasil agora no ano de 2024. Eu acho que vai ser bem legal, a gente vai conseguir recapitular coisas muito boas, então fique até o final, porque esse vídeo tá show de bola. Vamos lá, a nossa primeira análise aqui, o primeiro indício que eu quero falar é o aumento dos impostos, que começou agora em 2024, tá? Em janeiro, então eu vou colocar até uma matéria aqui, que eles falam um pouco dos aumentos dos impostos, começou a subir agora em 2024, tá? Que é o imposto de importação, e justamente com essa tabela aqui que vocês estão vendo, ó. Os veículos, em janeiro de 2024 teve um aumento dos híbridos plug-in e elétricos, e agora em julho, no meio do ano, também teve mais um aumento, ou seja, nesse momento, comparado ao final do ano passado, estamos aí com 25% de aumento dos carros híbridos, 20% dos híbridos plug-in e 18% de aumento de imposto de importação para os carros elétricos, tá? Ou seja, infelizmente os carros elétricos estão tendendo a subir o preço, mas a gente vê que pelo menos agora, no ano 2024, muitas marcas conseguiram segurar bastante o seu preço e tivemos pouquíssimos reajustes. Isso de fato foi uma coisa legal. E aí, com base nesse aumento de impostos absurdo, o que rolou para a venda de carros elétricos? Será que elas caíram? Será que elas subiram? A gente vai ver agora, porque agora eu quero fazer uma análise do mercado de carros elétricos em 2024. Depois eu quero fazer uma análise de motos, de micromodal e de outras coisas que influenciaram no mercado também, tá bom? Mas falando exatamente de carros, vou colocar aqui uma matéria bem legal, que é da ABVE, Associação Brasileira do Veículo Elétrico, e eles fazem esse ABVE Data todo ano, né? E eles jogaram uma parte bem legal aqui. Eu vou tentar deixar todos esses links na descrição, galera, quem quiser ler, tá? Na íntegra aqui. E eles falam da geografia, os estados que vendem mais, eu achei bem legal. Aqui também vendas por tipos de tecnologia, elétricos, híbridos, plug-in. Mas o que eu mais quero mostrar para vocês é esse dado aqui, ó. Vou tentar colocar ele bem no cantinho aqui. Então aqui é a série histórica, né? Que significa a cada ano e cada mês, desde 2012, como estão as vendas de veículos híbridos, elétricos e veículos elétricos em geral. Então se vocês veem aqui, ó, aqui em cima tá BEV, que são elétricos, plug-in, hybrid, híbridos flex e híbridos leves, né? MHEV. Ou seja, todos os veículos que têm algum tipo de eletrificação têm a venda desde janeiro de 2012 até agora a última de outubro, né? Novembro eu já tenho o dado também, mas não está aqui ainda nessa pesquisa, mas eu vou passar para vocês já já. Então como é que a gente vai ver, galera? Primeiro mês aqui é o mês de janeiro de 2012, foram apenas 9 veículos, tá? Então isso tem muitos anos já. E a gente está vendo que mês a mês, em 2012 ainda foi um pouco fraco, mas ano a ano, 2012, 13, 14, 15, está aumentando. E agora no ano de 2024 a gente consegue ver claramente que tiveram números expressivos desde janeiro, galera, que foi 3 vezes quase a venda de janeiro do ano passado. E todos os meses foram crescendo, tanto em relação ao mês do ano anterior, quanto ao mês anterior também. Então, vários meses a gente teve quebra de recorde. E agora, em outubro, que foi o último mês contabilizado aqui, foram cerca de 16 mil veículos eletrificados vendidos no Brasil. E se você parar para pensar, agora em novembro, não tem o dado aqui, mas já saiu o dado, porque novembro é o último mês fechado, né? Dezembro a gente ainda está nele, mas parece que novembro quebrou mais uma vez o recorde, passando de 17 mil unidades de eletrificados vendidos. Se você vê que praticamente todos os anos aí, em dezembro, temos recordes de venda, significa que agora em dezembro, ainda não saiu esse dado, até porque dezembro ainda não fechou oficialmente, a gente sabe que a gente vai ter provavelmente mais de 17 mil carros, o que somando aqui os 359 mil o mês passado e o mês agora, muito provavelmente vamos fechar o ano de 2024 com um aumento substancial de vendas comparado ao ano anterior e também com próximo de 400 mil unidades de carros eletrificados no Brasil, o que é um número realmente impressionante. E o que mostra também a força do mercado elétrico no Brasil, falando de carros. E outra bobeira que quebra muito, né? É justamente aquela bobeira de, meu Deus, carros elétricos são inseguros. Pois é, galera, estamos chegando aí na marca, provavelmente agora, já no finalzinho de dezembro, de 400 mil carros eletrificados rodando na rua e não temos sequer um acidente grave, o que mostra o quão seguros os carros eletrificados são em geral. E quebra muitas fake news, mas calma, que fake news eu vou falar mais pra frente lá do vídeo, quando eu for falar um pouco de alguns outros fatores
também que cresceram esse ano de 2024. E as fake news entre os carros elétricos, infelizmente, cresceram bastante, tá bom? Mas, enfim, estão vendo aí que o mercado de carros elétricos em 2024 está muito pujante, né? Eletrificado em geral, e eles têm vendido cada vez mais. Isso é uma notícia bem legal, me deixa bastante satisfeito. Significa que a gente está fazendo o nosso trabalho bem feito aqui também, porque, é claro, nosso trabalho acaba ajudando aí a desmistificar um pouco do carro elétrico e as pessoas acabam perdendo um pouco da sua ignorância e partindo para o carro elétrico. E, é claro, também as pessoas que compram o carro são os verdadeiros influencers, né? A pessoa que compra o carro elétrico e gosta, ela acaba influenciando outras pessoas a comprarem também. E eu quis também trazer aqui os principais problemas dos veículos eletrificados que eles tiveram agora em 2024 aqui no Brasil. Eu vou tentar trazer para vocês também em detalhes aqui. Eu separei de cada tipo de modal que eu vou falar 3 problemas principais. E agora, falando dos carros elétricos, na minha opinião, os principais problemas são o governo. Tá, o governo nem precisa explicar muito, eu acho que é autoexplicativo, mas vocês vão ver, infelizmente, isso se recorrendo aqui e eu tendo que explicar. De fato, galera, só o aumento dos impostos já tornaria o governo um grande vilão dos carros eletrificados aqui no Brasil. Mas a gente vê ainda mais falas negativas para carros elétricos e principalmente só de não ter incentivos positivos, a gente já vê que isso é o governo atrapalhando mesmo a indústria dos eletrificados. Praticamente o mundo inteiro, o governo deu isenções e todo tipo de... ajudando mesmo o modal elétrico. Aqui no Brasil, além de não ajudar, eles ainda atrapalhando, aumentando os impostos. Então isso é um grande problema e, na minha opinião, hoje o governo é um dos principais problemas dos carros elétricos do Brasil. Pelo menos foi em 2024 e eu acho que tem tudo para continuar sendo em 2025 em geral, tá bom? Além disso também, a falta de carregadores, para mim, é elencado como um grande problema dos carros elétricos no Brasil, principalmente dos 100% elétricos, o que causa muito medo na galera de comprar os carros elétricos. Então, isso ainda é um problema, na minha opinião, e deve melhorar bastante. Acho que o governo em si também podia fazer alguma coisa para melhorar esse tipo de questão. Mas a gente vê que ele está mais querendo atrapalhar do que ajudar. Mas essa falta de carregadores é complicada e eu acho que principalmente as marcas deveriam investir muito mais. Assim como a própria Volvo vem dando aula e mostrando. Tivemos um exemplo também falando aí de retrospectiva agora 2024. A própria Volvo colocando aí vários impeditivos para que outros donos de outras marcas utilizem seus carregadores por aí. Claro que eles não cancelaram, né, que você não pode usar, mas eles colocaram um valor de custo de quilowatt muito caro, né, mais de R$4 o quilowatt e mais algumas outras regras ali. Mas quem for dono de Volvo ainda é gratuito. Ou seja, a Volvo realmente vem dando aula e as outras marcas, principalmente as outras chinesas, tinham que sim aprender. BYD, GWM, Jack e outras marcas também precisavam aprender e investir muito mais em carregadores, porque isso vai tirar esse grande problema que a gente tem de gargalo aqui no Brasil, tá bom? Aí isso também, um outro problema que eu elenquei aqui é a ignorância, tá? Que é diferente de outros tipos de ignorância que a gente vai falar aqui. Na minha opinião, a ignorância sobre os carros elétricos, ela vem muito de preconceito, de achar que carro elétrico pega fogo, achar que carro elétrico não tem autonomia suficiente para você andar no dia a dia, achar que carro elétrico, tem gente que não sabe nem aonde que carrega um carro elétrico, acha que não dá para carregar na sua casa, acha que você é obrigado a ficar preso em algum tipo de local esperando carregar por muito tempo. Infelizmente, a gente ainda vê esse tipo de coisa quando a gente que conhece um pouquinho sobre o carro elétrico sabe que é totalmente o oposto, né? O carro elétrico, na verdade, é uma liberdade, você não precisar parar no posto de gasolina. Seu carro a gasolina vai ser abastecido no posto, mas ele vai ficar a noite inteira parado em casa. Pois é, o carro elétrico simplesmente ele vai ficar carregando enquanto você está dormindo na sua casa. Então, na verdade, o carro elétrico é tudo o que as pessoas não sabem e eu considero essa ignorância até um pouco mais maldosa do que de outros modais que a gente vai falar aqui, porque além das pessoas não conhecerem, elas acham que conhecem. E a gente vê muitas páginas falando por aí, que eu já vou falar delas no final do vídeo, acabam servindo para validar essa ignorância, essa falta de conhecimento, com várias fake news, o que servem como validador para a ignorância e a falta de conhecimento mesmo. Então, esse é um grande problema, na minha opinião. O povo brasileiro, infelizmente, isso também tem no mundo inteiro, mas aqui no Brasil a gente tem muitos especialistas que não sabem nada, sabe? Aquele tipo de pessoa que, não vou comprar carro elétrico porque é uma porcaria, mas o cara não conhece o mínimo para falar esse tipo de opinião. Então, a gente tem muitas das pessoas que não sabem nada, que é a ignorância, mas que acham que sabem. Então esse é um grande problema também, na minha opinião aqui, e a gente combate fazendo o que a gente faz aqui no canal, trazendo informação correta e trazendo várias outras coisas de informação mesmo, filtrada e verdadeira para vocês aqui, ok? Então esses são os grandes problemas dos carros elétricos, na minha opinião, agora em 2024 e que devem continuar sendo em 2025. Agora eu quero falar um pouco de motos elétricas e como estão as motos elétricas no Brasil. Bom, vou falar de uma maneira um pouco mais sucinta, não vou entrar em detalhes de número de venda nem nada, mas obviamente, galera, a maior player que a gente teve aqui no mercado de motos elétricas foi a própria Volts. Agora 2024 meio que consolidou a sua falência, basicamente ninguém mais fala em volta de Volts, provavelmente a Volts não deve voltar. E
Bom, é praticamente um ponto final na história da Volts aqui. Infelizmente, tem muitas pessoas que têm Volts aí no Brasil e acabam ficando sem manutenção, sem peça, o que é bastante triste. Claro, ainda mais as pessoas que trabalhavam na Volts que perderam o emprego e principalmente as pessoas que compraram a moto e muitas pagaram e acabaram não recebendo, o que é de fato um grande problema. Agora em 2024 tivemos a ascensão de algumas marcas, como principalmente podemos falar como o maior player do mercado atualmente de motos elétricas, sendo a Watts, tá? Aí do grupo Multi, da Multilaser, que é representante de DJI, de Sony, de várias outras marcas grandes aqui de fora que estão vendendo aqui no Brasil, Toshiba e tudo mais. E o grupo Multi é dono aí, comprou a Watts. Então eles estão com o lançamento de várias motos legais, trouxemos aqui no canal inclusive. Muitas motos interessantes e outros que prometem. Claro que muitas motos eles estão com alguns problemas sim, eles estão resolvendo aos poucos, mas podemos dizer que em número de vendas e expressividade, acho que a Watts seria uma das maiores, se não, aliás, na verdade, a maior player das motos elétricas aqui no Brasil. E vem até que aumentando consideravelmente o número de vendas por aí. Outra coisa também, tivemos outras marcas surgindo por aí, como agora no finalzinho do ano a gente trouxe a Leva Motors, com uma moto também bem legal e interessante, que promete muita coisa boa para o futuro. Acho que ainda falta a gente ter um contato um pouco melhor, ver como ela vai sair no número de vendas, mas a princípio, quando eu conheci lá a Leva, a EG1, eu achei a moto bem legal e eu acho que tem de tudo para ser uma bela concorrente das motos elétricas aqui no Brasil. Ainda mais, temos as chinesas também aí se aprontando. A BYD já falou alguma coisa de moto elétrica, mas nada confirmado por enquanto. E as duas maiores chinesas de motos elétricas estão aqui no Brasil. Na verdade, uma tá, mas ainda não tem motos, tem mais scooters, e a outra tá para chegar, segundo vários relatos por aí. A gente pode citar a própria Aima, que inclusive é patrocinadora aqui do canal, e tem várias scooters elétricas aqui no Brasil, vários modelos diferenciados por aí, principalmente scooters um pouco menores. Só que motos, eles ainda não têm a nível mundial, e eu ouvi rumores aí que deve lançar, e pode ser que essas motos venham para o Brasil. A gente vai ter que esperar para ver quando isso acontecer também. Além disso, a própria IADE também é a maior marca de motos elétricas do mundo, está sondando para chegar aí no Brasil e tem algumas motos elétricas realmente bem interessantes. A gente vai ver como que vai se tornar agora o mercado de motos elétricas para 2025. 2024 foi bem fraco, marcado pela aquela galera aí que ficou órfã da Volts, mas a gente vai ter que ver como que vai se tratar agora em 2025. E na minha opinião, os principais problemas das motos elétricas agora em 2024 é, em primeiro, o governo, como sempre, tá? O governo que não gera nenhum incentivo para motos elétricas, ainda mais favorece muito sim a dificuldade de importação. As motos elétricas são todas fabricadas lá fora, algumas estão vindo fabricadas para cá, principalmente em CKD, lá em Manaus, que é aquele tipo de montagem, finalização só no Brasil. Mas parece que até mesmo nesse estilo ainda é difícil por conta de toda a burocracia, de impostos e o governo sempre atrapalhando mais uma vez o cidadão. É o que eu sempre falo, né, galera? Se você acha a moto elétrica, o carro elétrico caro, ou qualquer veículo elétrico caro, liga lá para o governo, qualquer tipo de pessoa que você votou, qualquer tipo de cargo público que você votou, e reclama um pouquinho. Ah, Ivan, mas o cara que eu votei não foi eleito. Então liga para o que está lá atual e reclama também, porque mais que você não votou, é o seu dinheiro que banca o salário dele. Ou seja, reclame muito mais com os políticos que você votou ou não votou, mas que te representam, do que com o empresário que muitas vezes está tentando ali se sobressair. Se você acha que é fácil ser empresário, importar e está ganhando rios de dinheiro, importe você e fique bilionário da noite pro dia. Mas, como eu disse, o governo ainda é o principal problema também, na minha opinião, das motos elétricas, mas também a falta de concorrência é um grande problema, na minha opinião. Hoje temos poucos players no mercado, como eu disse, o principal player acabou morrendo, que era a própria Volts, mas a falta de concorrência acaba atrapalhando aí os preços a caírem. Quanto mais concorrência, menor o seu preço e melhores são os veículos. Então, na minha opinião, eu acho que o governo acaba atrapalhando também para ter mais concorrente. Ninguém é louco, ou poucas pessoas são loucas a ponto de entrar nesse mercado, tá? É tão complicado que o governo acaba tratando, mas eu acho que quando tiver mais concorrente, isso deve melhorar, as motos devem melhorar as qualidades e também, principalmente, os preços devem cair. Então, vamos torcer para o governo não atrapalhar ainda mais e a galera conseguir trazer mais concorrência para cá. Aí, isso também, baixo volume, na minha opinião, ainda é um problema, tá? Muitas pessoas acabam tendo preconceito também com moto elétrica, e aí mais por falta de conhecimento do que por conhecimento negativo, na minha opinião, porque não tem tanta fake news relacionada à moto elétrica assim, mas eu ainda vejo que pelo baixo volume, pela galera não conhecer muitas das vezes as motos elétricas, acaba tendo esse problema de ter pouco volume, poucas pessoas querendo comprar, conhecer mesmo o modal. E aí
poucos concorrentes acabam chegando e a gente não vê tanto desenvoltura do mercado de motos elétricas. É a minha análise, que aconteceu agora em 2024 e deve continuar acontecendo em 2025, na minha opinião, tá bom? Agora eu vou fazer uma análise do mercado de micromodal, que é o mercado que a gente fala de patinetes elétricos, né, bicicletas elétricas, agora autopropelidos, que na minha opinião foi o mercado que deu maior boom agora no ano 2024, com a regulamentação, que não foi uma regulamentação boa, mas foi melhor do que a regulamentação passada, que era uma regulamentação bem ruim e deixava muito espaço assim. E a gente consegue falar, eu até vou colocar aqui para vocês, ó, um pouco também dessa notícia que eu achei legal, que é a volta dos patinetes elétricos de aluguel aqui em São Paulo, na verdade em vários locais do Brasil, até no Rio de Janeiro, tá voltando. Isso deve ser uma coisa que vai ajudar bastante a galera dos patinetes elétricos, porque a galera andando na rua, testando, acaba gostando e querendo comprar. Isso, inclusive, muitas pessoas já me procuraram e falaram: caraca, Ivan, eu vi um patinete elétrico pela primeira vez agora aqui e queria comprar onde é que eu compro e tal. Então a gente tá vendo esse tipo de coisa voltar. E na minha opinião, o mercado de patinetes elétricos, de bicicletas elétricas, deve voltar a crescer, assim como o mercado de autopropelidos, que depois da regulamentação, que ficou um pouco mais clara, acabou explodindo. Muita gente está comprando seu autopropelido aí para fugir de ter que ter habilitação, emplacar e ter outros problemas assim também, o que é uma coisa realmente bem positiva. Então eu acho que o mercado de micromodal teve um ano difícil agora, 2024, embora principalmente com os autopropelidos deu uma salvada legal, mas agora 2025 eu vejo que com a volta dos patinetes elétricos de aluguel e a continuação da ascensão principalmente dos modelos autopropelidos, eu acho que vai ter um ano melhor, na minha opinião, tá bom? E na minha opinião ainda, os principais problemas aí do micromodal elétrico atualmente, começando, é claro, vocês já sabem, pelo governo, para mim é um dos maiores problemas que a gente vê para os micromodais, principalmente pela dificuldade da importação, que, cara, eu conheço muita galera que faz importação de patinetes elétricos e bicicletas e vários veículos elétricos em geral. Eles têm um problema enorme aí com a burocracia. Então, se você vai importar 2, 3 tipos de patinetes elétricos, falando só de patinete, você já tem que ter um tipo de regulamentação, um tipo de imposto, um tipo de fiscalização, um tipo de certificado para cada tipo de patinete. Se você for colocar no mesmo container bicicleta, autopropelido, você tem que ter realmente uma verdadeira miríade de certificados que são complicadíssimos de se ocorrer e acabando tendo que pagar muito tipo de impostos, muito tipo de burocracia e às vezes até mesmo propina para alguma coisa andar. Então é uma coisa bem complicada e, na minha opinião, o governo ainda é o principal freio aí dos micromodais também. Como vocês estão vendo, na minha opinião, o governo, entre os veículos elétricos, é raiz de todos os problemas, na minha opinião, tá bom? Falando ainda de problemas do micromodal, eu acho que a falta de informação, e aí não é ignorância, tá? No sentido maldoso, mas realmente a pessoa nem conhecer, a pessoa nem sabe que existe patinete elétrico. Então, por isso que eu acho que como vocês estão vendo aí, os patinetes elétricos chegando agora dessa marca Wush, chegando em São Paulo, em vários estados do Brasil de locação, a pessoa vai passar de carro e vai ver os patinetes. Isso já é um boom enorme, na minha opinião, contra a falta de informação, que é uma coisa que é bem complicada em qualquer tipo de modal, que a pessoa simplesmente às vezes não conhece, e no caso do carro conhece, mas acha que é uma coisa ruim, tem aquela pensamento negativo, e nos outros, às vezes, nem conhece. É um grande problema, na minha opinião. E o terceiro item é que, principalmente no micromodal, como é uma importação geralmente feita por players menores, o dólar acaba impactando muito, tá? Então, tem muita gente que tem patinete elétrico, e se você quer um patinete um pouquinho melhor, uma bicicleta, um micromodal, ou até uma moto elétrica também, acaba se deparando com o preço cada vez aumentando mais, o que acaba sendo também, em parte, culpa do governo. Então, como vocês estão vendo aí, o governo, de fato, é quase sempre o grande vilão, pelo menos na minha opinião, ok? Então, esses são os problemas e o que aconteceu dos carros, das motos e do micromodal. Quero falar algumas coisas que cresceram agora em 2024 também, principalmente na indústria das fake news e difamação. Então, eu separei em 2 itens, principalmente aí as páginas que são as páginas de fake news ou de meias verdades. São aquelas páginas de Facebook, Instagram e TikTok, com principalmente vídeos curtos, tá? Vídeos na vertical, que são aqueles vídeos curtos de algum carro elétrico pegando fogo lá na China, que é o que geralmente eles pegam, ou de algum problema técnico que um carro teve, às vezes até de protótipo, de lançamento lá na China, e eles falam que os carros elétricos estão super pegando fogo, que é super perigoso, que tá vendendo nada de carro elétrico. A gente provou por A mais B, por dados, aqui no vídeo de hoje, que não é bem assim. Nem vou entrar em tentar desmentir as fake news, porque eu tenho visto que, ainda bem, que a maioria dessas páginas a gente vai ver lá, tem muita visualização, porque, como eu disse, serve como validador. A galera já tem aquele preconceito, vê uma página fazendo uma fake news, e ao invés de ela entender e sair dessa bolha de que é mentira o que ela acha, que não é verdade, ela acaba validando seu preconceito.
O que é muito mais fácil, inclusive, de fazer o que a gente faz aqui, que é quebrar o preconceito das pessoas, que é trazer ela para conhecer a verdade. É muito mais difícil do que só você validar. A pessoa já acha aquele negócio que carro elétrico é perigoso, e quando ela vê um vídeo de um carro elétrico pegando fogo na China, ela já valida e fala, pô, que legal, era isso mesmo que eu achava, eu estava certo. Quando na verdade não é bem assim, né? A China tem milhões e milhões de carros elétricos e é comum acontecerem incêndios, assim como em carros a combustão também. Temos aí vídeos aqui explicando tudo isso, enfim, de que carros elétricos são, por vários estudos em vários órgãos do mundo inteiro, de 40 a 100 vezes mais seguros do que carro a combustão no quesito de incêndio também. Mas enfim, a indústria das fake news tem aumentado bastante, principalmente quando a gente fala de páginas pequenas aí de Instagram, TikTok e Facebook também, que são aqueles vídeos, geralmente, como eu disse, na vertical, que não precisa se explicar muito, são apenas uma fake newsinha rápida, sem muita informação e que já servem para validar a opinião de quem tem um grande preconceito contra o veículo elétrico, tá? E aí a gente vê o segundo, que é influenciadores tendenciosos. Eu falo mais de YouTube também, porque é difícil você ver essas páginas pequenas, galera, fazendo fake news no YouTube, porque no YouTube, diferente desses vídeos curtinhos, você tem que se explicar, você tem que argumentar e convencer a outra pessoa. O que essas páginas não conseguiriam, né? Porque são só fake news rasas mesmo e a gente sabe que não são verdade. Mas a gente vê alguns influenciadores tendenciosos, e aí não são fake news descaradas, mas são aquelas meias verdades ou aquelas manipulações. Recentemente, um canal grande, que inclusive na época da pandemia eu olhei bastante para tirar informação aqui do Brasil, acabou de postar um vídeo falando muito mal de veículos elétricos, falando muito problema, que carro elétrico é isso. Cara, eram coisas do vídeo que eram, assim, primárias para quem entende um pouquinho de carro elétrico, que eram erros básicos. Por exemplo, falou que tinham poucos carregadores em São Paulo, sendo que o aplicativo que ele olhou para olhar quais todos os carregadores tinham, não era o aplicativo PlugShare, que era o aplicativo que tem todos os carregadores. Ele olhou, por exemplo, um aplicativo de uma empresa só e só falou que só mostra os carregadores daquela empresa. Então, se tem 200 carregadores em São Paulo, sei lá, 30 são dessa empresa que ele mostrou o aplicativo, e aí isso vai aparecer que só tem 30 carregadores. Erros básicos, assim como esse, tem vários outros, e nesse vídeo desse canal específico que eu tô falando, e aí não sei se aí vocês vão saber depois, poucas semanas depois saiu um patrocínio dele com a Shell. E aí muita gente veio até me falar, olha, Ivan, tá vendo o canal que tá falando de veículo elétrico mal? Agora tá sendo patrocinado pela Shell, será que tem a ver? Bom, aí vocês que vão dizer sobre isso. Mas estou usando só isso como exemplo, a gente tem vários outros aí, tem o famoso ex-piloto, que falava do ronquinho dos esportivos de algum carro, que vive soltando fake news e meias verdades por aí. Tem também vários outros, até uma galera que falava mal de carro elétrico e agora vem falando bem, especificamente de marcas como BYD e tudo mais. Bom, que também é estranho porque mudaram tanto de opinião assim. Enfim, mas a gente tem vários youtubers aí, influenciadores, principalmente aqui do YouTube, muito tendenciosos e que é bem preocupante na minha opinião. Mas acho que a galera tá ficando ligada e cada vez mais tá sendo desmascarado esse pessoal aí, tá? E agora, também não posso deixar de falar, o vídeo ficou bem longo, mas acho que ficou interessante, das nossas metas aqui, tá? Nas nossas metas do canal, conseguimos atingir nossos primeiros 100 mil inscritos, então foi um ano muito vantajoso, muito legal pra gente aqui, e tivemos um crescimento, batemos todas as nossas metas, tá? Um crescimento lento e sim, não aquele crescimento de chegar a 100 mil inscritos em uma semana, como algumas pessoas até conseguem, mas um crescimento lento e constante, o que é uma coisa legal, acho que a gente filtra bastante uma galera inteligente e boa, como você que provavelmente está vendo o vídeo até aqui, Então, obrigado por ter visto aí vocês, e principalmente não posso deixar de finalizar o vídeo agradecendo aos nossos patrocinadores atuais, que quando a gente fala de carregadores elétricos, de carros elétricos, a Evovat, que na minha opinião é a melhor. Cara, a gente está com patrocinadores sensacionais, isso foi uma coisa também que a gente filtrou muito esse ano agora, e só estamos com os melhores dos melhores, tá? Então, de longe, posso falar que a melhor empresa para você comprar o carregador para o seu carro elétrico é a própria Evovat. Eles têm preços de carregadores chineses do AliExpress, com garantia e parcelamento tudo nacional, garantia de 1 ano, então vale muito a pena, os links estão aqui na descrição. Além da Aima também, uma das maiores marcas de motos elétricas e scooters elétricas do mundo inteiro. Então é uma honra mesmo ser patrocinado por eles aqui no Brasil. Eu tenho muito orgulho dessa galera da Aima. Eu conheço todo mundo aqui no Brasil e já era fã deles mesmo antes de ter eles como os patrocinadores aqui do canal. Então eu pago muito pau mesmo pra galera lá e para os veículos da Aima em geral, porque são bons. No geral, tá bom? Mais uma vez, não é que esses patrocinadores aqui, eu falo que eles são bons porque eles são patrocinadores. Não, eles são patrocinadores porque eu gosto do projeto e eu gostei de cada um deles, tá? Além da Evovat e da Aima, temos a galera da Dualtron Brasil. Então também realizei esse ano agora meu sonho de ter meu primeiro patinete elétrico da Dualtron de alta performance. E tenho muito a agradecer aí ao tratamento da galera da Dualtron, e eu super recomendo também, uma das melhores marcas de patinete do mundo, oficialmente aqui no Brasil. E é claro, para finalizar, aquela galera também da Mileto, que é a locação de motos elétricas. Eu tenho uma moto elétrica da Mileto já há bastante tempo, também agora aluguei agora.
no ano 2024. Tenho gostado bastante das informações, passei muita informação para vocês, legal, utilizando moto elétrica no meu dia a dia. E aí quem tiver interesse também em fazer locação com a Meleto, são um pessoal bem gente boa também, e as motos são realmente de muita qualidade. Os contatos vão estar todos aqui na descrição, tá bom? Galera, basicamente essa foi a nossa retrospectiva e análise do mercado de mobilidade elétrica em todos os aspectos de carro, moto, patinete e micromodal aqui no Brasil. E se você gostou, se inscreva no canal, porque ano 2025 tem muitas coisas boas chegando e você não perde por esperar, tá bom? Basicamente esse foi o vídeo, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, um feliz ano novo, um forte abraço e até a próxima.